Olá pessoal, sou o professor Jonildo Lima, professor de literatura da Central do Enem. Hoje a dica de vestibular é sobre literatura medieval, sobre trovadorismo. O que vem a ser o trovadorismo? O trovadorismo é um movimento que surge na Europa, mais precisamente em Portugal. Mas antes de começar a falar sobre esse movimento, você que vai fazer o Enem deve estar já na sua cabeça com a matriz de referência do Enem, da área de linguagem, onde ela pede na competência de área 5, habilidade 15, que você relacione o texto literário, que é o texto poético, com o momento histórico de sua produção, com o contexto histórico-político da época, Então seria aquela ligação entre a literatura e justamente a história, uma ligação direta entre literatura e história. Então vamos lá. O que foi o trovadorismo? O trovadorismo ele foi considerado a nossa primeira manifestação artística da literatura portuguesa. Corresponde aos poemas feitos pelos trovadores portugueses para serem cantados em feiras, em festas e nos castelos durante os últimos séculos da Idade Média. Esse movimento é um movimento que surge na Europa, mais precisamente em Portugal. Ele surge praticamente nos séculos 12, 13, 14, 15 da era medieval, do período medieval da literatura portuguesa. O que foi o trovadorismo? Ele foi considerado a primeira expressão artística de Portugal, não é? A origem, nós temos duas origens. Nós temos uma origem provençal e tem uma origem portuguesa. O marco inicial desse movimento é a chamada Cantiga da Ribeirinha, também chamada de Cantiga de Guarvaia, que é considerado o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa, Agora ele é um texto polêmico. Por que um texto polêmico? Porque ele desafia os estudiosos em relação à sua correta classificação. Uns classificam ela como cantiga de amor, outros classificam ela como cantiga de escárnio, Mas praticamente ela é classificada como uma cantiga de amor. Ela é considerada o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa. O que é que você deve conhecer também? Sobre o contexto histórico desse movimento, onde nós tínhamos cruzado, nós tínhamos o feudalismo, aquele sistema regime político baseado na posse da terra. Olha a ligação da literatura com a história, não é? Que mais? Os principais trovadores, vamos citar aqui dois de destaque. Paio Soares Traveroz, que é considerado o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque ele compôs o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa, a chamada Cantiga da Ribeirinha, ou também chamada de Cantiga de Guarvaia, E o outro também muito importante é o rei trovador Dom Dinis, que é considerado o maior. Por que o maior? Porque ele compôs a maior quantidade de cantigas. Escreveu cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Como ele escreve todos esses principais tipos de texto, ele é considerado o maior trovador português. E quais são as características da literatura medieval portuguesa? Nós temos o amor cortês, que é aquele amor não correspondido, a vassalagem amorosa, que é a dependência e a submissão do trovador a uma dama da corte portuguesa, e o teocentrismo, o espírito teocêntrico, onde na Idade Média Deus era o centro do mundo. Essas são as principais características, E quais são as principais produções? As principais produções são as cantigas, os cantares trovadorescos. Aí nós temos a cantiga de amor e a cantiga de amigo, são as cantigas lírica, e nós temos as cantigas satíricas, de escárnio e maldizer. A cantiga de amor ela tinha como característica o eu lírico, é masculino, é o homem quem fala. Existe uma incompatibilidade de realização amorosa devido à diferença social de classe. Essa mulher pertence a um outro patamar, ela pertence a uma classe alta e ele pertence a uma classe baixa. Ele sabe que existe uma incompatibilidade devido à diferença social. Aí ele vai prestar a vassalagem, ao mesmo tempo que ele presta a vassalagem, ele sofre a coita. O tipo de amor que vai aparecer aqui vai ser o amor cortês ou platônico. A forma de tratamento, como ele se dirige a essa mulher, ele chama de minha dona ou minha senhora, E a origem vai ser provençal, que vem de Provença, região do sul da França. Isso é a cantiga de amor. O outro tipo é a cantiga de amigo, onde o eu lírico é feminino, Aparece a figura de uma mulher triste, solitária, abandonada pelo marido, que foi para a cruzada, foi lutar para as cruzadas, e ela simplesmente fica esperando ele voltar, Então aparece a figura de uma mulher triste e solitária. A forma de tratamento seria meu amado, meu amigo, meu bem, E a origem vai ser portuguesa, em território galego português.
Essas são as cantigas líricas, que tem como temática principal o amor e o sentimento amoroso. O outro tipo de cantiga que vai aparecer aqui é a chamada cantigas satírica, onde nós temos dois principais tipos: as cantigas de escárnio, que faz uma crítica indireta, encoberta, não é? Não ataca diretamente. E a cantiga de maldizer, o próprio nome diz, ela vai fazer o mal, ela vai atacar diretamente o ofendido. Então, galera, essa praticamente seria a nossa dica em relação a esse movimento, que foi considerado um movimento muito importante na Idade Média, né? Ele surge junto com o humanismo, mas ele tem destaque porque ele traz as principais produções de Portugal no século XII, 13 e 14, né? E essas produções eram divididas em cantigas líricas e cantigas satíricas, né? As cantigas líricas, o que você tem que destacar é a presença do eu lírico. Quem é o eu lírico? É a voz que fala no texto, geralmente é o próprio autor, e esse eu lírico é quem decide a classificação da cantiga. Se o eu lírico é masculino, ele é cantiga de amor; se o eu lírico é feminino, ele é cantiga de amigo. E as satíricas, o próprio nome diz, vem de sátira. O que é a sátira? É um gênero literário voltado para a zombaria, voltado para a crítica social. Na cantiga de escárnio ou escárnio, ela faz uma crítica indireta. Na cantiga de maldizer, ela faz uma crítica direta e sem equívocos. Então você tem dois tipos: você tem as líricas, onde tem a temática principal o amor e o sentimento amoroso, e as satíricas, onde você tem a temática principal chamada crítica social. Crítica essa que pode ser a sociedade, pode ser a pessoas, pode ser a valores, pode ser a costume da época. Então não esquece, galera, você que vai fazer o Enem. O Enem pede para você a matriz de referência, competência de área 5, né? A habilidade 15, ela pede para você relacionar o texto literário, o texto poético, não é? Com as produções literárias produzidas na época, não é? Essa relação, né, entre língua e literatura, entre linguagem e literatura, que é pedido para o vestibular, tá bom? Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Uma boa sorte e até breve.